Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro em meio ao mundo repleto de tensões e de violências que acabam sendo reverberadas aqui na nossa realidade interna no Brasil. Infelizmente, existem alguns grupos políticos alinhados com aquilo que a gente chama de conservadorismo, direita, extrema-direita, misturados com falsos profetas, falsos religiosos e também políticos vigaristas de todas as matizes, que estão fazendo dessas mortes que estão acontecendo a milhares e milhares de quilômetros aqui no nosso país, um ambiente político ou uma motivação política para seus proveitos políticos pessoais ou de seus grupos específicos. Nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para podermos jogar luzes sobre algumas dessas criaturas. Lembrando e vendo um lado positivo no meio dessa tragédia toda, que é o fato da gente ter derrotado essa gente no último processo eleitoral. Imagine do que seria do Brasil hoje se nós tivéssemos essa gente que nós derrotamos nas últimas eleições, encasteladas no poder aqui no nosso país. O que estaria sofrendo a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental? Então é muito importante, né, a gente não perder isso de vista, porque diante de tudo aquilo que está acontecendo, pelo menos nós temos algum espaço civilizatório, algum espaço dentro da racionalidade para podermos conversar sabendo que nós temos um governo que não vai agir de uma forma absolutamente incivilizada, irracional ou alinhada com qualquer tipo de fundamentalismo religioso para piorar mais ainda a situação. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, porque essa gente que eu acabei de me referir, eles deram uma sumida das redes nas últimas horas, nos últimos dias, porque alguns cenários estão começando a modificar, né, a serem modificados, algumas situações podem degringolar, né, para uma situação muito desfavorável para aquilo que eles estão fazendo hoje, e a gente está vendo também que um último episódio envolvendo a morte de uma pessoa do núcleo bolsonarista, isso fez com que também essas pessoas sofressem um baque muito grande no alinhamento dos seus discursos, em algumas motivações. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Enfim, se gostar dos nossos outros vídeos, que eu recomendo que você assista, compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, participe dos nossos chats e se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, em meio a tantas coisas que estão acontecendo no mundo, aqui no Brasil nós tivemos uma situação que fez com que essas figuras mais estridentes no campo da direita, que fazem o uso do discurso moralista para ganhar cada vez mais adeptos, essas pessoas sofreram um baque, porque todas elas estavam fazendo um tipo de propaganda, utilizando uma moça como uma espécie de troféu, né, para ser apresentado para todos os núcleos ultraconservadores, os grupos que seguem esses inescrupulosos, como o que eles fazem tem algum tipo de efeito, o que eles fazem realmente é possível de obter uma conversão, de tirar uma pessoa da sua homossexualidade, transformar essa pessoa numa pessoa hétero, enfim, para provar todas as suas teses. Mas isso fez com que o resultado final fosse muito trágico. A pessoa acabou tirando a sua própria vida. E aí, como é que ficam essas pessoas agora? Será que existe algum tipo de dignidade remanescente em alguma dessas criaturas, de sentirem que elas fizeram mal, que elas tentaram perverter a realidade de uma pessoa, a realidade interior, a realidade psiquiátrica, a realidade psicológica, a realidade espiritual? Será que eles conseguem dormir à noite? Uma coisa a gente sabe, durante a pandemia, essa gente toda, eles se comportaram de uma forma negacionista, negaram as verdades científicas, né? Só que as mortes que estavam acontecendo, eles não conseguiam estabelecer uma relação, ou pelo menos eles não admitiam uma relação entre aquilo que eles faziam, aquilo que eles pregavam, o não isolamento, o não uso de máscaras, se entupirem de remédios imprestáveis, não se vacinarem. Pois bem, eles não conseguiam ver uma relação direta com a morte que estava acontecendo, até porque eram mortes alheias. Agora, esses negacionistas no campo religioso, vamos dizer assim, eles negam a existência interior
a verdade interior de cada pessoa. Eles querem fazer com que essa verdade, ou não reconhecem essa verdade, eles negam a verdade. E ao terem feito isso, eles massacram a pessoa, dizendo que a pessoa está no campo do pecado, uma pessoa suja, uma pessoa, enfim, que vai para o inferno, uma pessoa que Deus não está olhando para ela. Então, é uma situação tão pesada, e aí quando a pessoa resolve tirar a sua própria vida, ela ao mesmo tempo esvazia e dá um soco violento na cara de todos esses hipócritas, dizendo para eles, olha, vocês estavam errados, vocês me mataram. Foi isso que aconteceu no caso dessa menina, né? E a gente via esses hipócritas, como eu já comentei com vocês, né? Sumiu das redes, né? Sumiu todo mundo. Ninguém agora, enfim, estão dizendo ali que Deus tenha misericórdia da moça que morreu. Gente, enfim, mas ficou ruim para eles, né? Ficou desmoralizante essa história toda. Evidentemente, todos eles só têm um desejo, ao final disso tudo, terem proveito eleitoral e para conseguirem mais poder, conseguirem mais dinheiro e conseguir cada vez mais o aprofundamento das crises que a gente combate todos os dias aqui no nosso país. A figura aí deu uma sumida, sumiu todo mundo, ninguém está falando mais nada, né? Enquanto isso, gente, a luta continua. A gente vai continuar todos os dias aqui jogando luz sobre essas figuras. Mas tem coisas assim muito extemporâneas, né? Como, por exemplo, pesquisa eleitoral para 2026 agora. Já tem pesquisa sobre isso aí. E a pesquisa, enfim, do ponto de vista de quem é do campo progressista e quem está apoiando o governo Lula, é uma pesquisa, do ponto de vista que a gente começa a analisar assim, né, favorável. Lula lidera em 4 cenários se eleições fossem hoje, diz pesquisa. Tarcísio aparece em segundo lugar. Quer dizer, o Tarcísio está sendo vitaminado aí para ocupar aí a substituição do inelegível, né? Então, em Lula com 36, Tarcísio com 12, Simone Tebet com 7,4, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ratinho Júnior, enfim, é uma coisa absolutamente inútil nesse momento, né? Nós temos muitas coisas que vão acontecer, a economia do nosso país vai passar por ainda muitas modificações, teremos muitas situações acontecendo no campo das comunicações, que eu tenho cobrado muito, certamente começaremos a ter mudanças, em breve a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, eu já tenho algumas informações que eu ainda não posso falar com vocês, mas eu sei que hoje vamos ter mudanças interessantes mais à frente, em termos de comunicação, porque comunicação é ferramenta política, né? Bom, enquanto isso está se dando por um lado, né, já se começa a mexer os tabuleiros, ou as peças nos tabuleiros, a gente vai vendo coisas absolutamente sem sentido nenhum. A figura do inelegível hoje publicou um convite que ele recebeu para o aniversário de 53 anos da Rota, né, uma divisão da Polícia Militar de São Paulo, considerada muito virulenta, né, tem uma trajetória ali repleta de situações aí muito pesadas, para dizer o mínimo, né? E está convidando lá, está recebendo um convite para ir lá. E o negócio, enfim, vai fazer campanha, né? É o que ele está fazendo, para cima e para baixo. Mas campanha do quê? Se ele, muito em breve, ele estará na papuda, né? E aí chamou a atenção o fato dele estar publicando nas redes dele, os bolsonaristas estarem publicando, mais uma dessas cenas, né, que ele fica se debulhando em lágrimas. Eu nunca vi um negócio tão patife como esse, né? Olha lá, olha só, gente. Mais à frente, assim, é só lágrima na cara da criatura, impressionante, mas se debulhou em lágrima, que foi um negócio. Eu acho que enquanto ele está se debulhando em lágrimas, na cabeça dele vem alguma coisa tipo assim, puxa vida, né? Eu fui presidente dessa nação, fiz muita besteira e agora estou a um passo de ir para a papuda. O Cid já falou um monte de coisa, eu estou sendo cercado, eu não tenho mais imunidade, eu não tenho mais aquele séquito de seguranças. Se eu der bobeira, daqui a pouco eu recebo uma sentença aí na cara ou uma determinação de uma prisão se eu falar alguma besteira. Se eu cometer algum crime agora, eu posso ser preso em flagrante. Então, fica se debulhando em lágrimas, né? Então, gente, em relação às questões internas, são essas situações que estão acontecendo. E aí, quando a gente vai lá para fora, hoje tem a capa aqui nesse sábado aqui do Estado de São Paulo, né? Dificilmente a gente tem uma mudança muito radical na história. A história é essa aqui. A gente tem aqui
Palestinos fogem em massa para o sul da faixa de Gaza. O tipo do carro aqui, da família que está saindo, é um negócio que já diz tudo, né? E as notícias de última hora dizem isso aqui. Israel diz preparar a ofensiva por terra, mar e ar. Acompanhe. Gente, é a notícia de uma morte anunciada, né? De mortes anunciadas, né? Não tem como um lado, uma potência militar como Israel, tem uma população muito maior, tem um exército poderosíssimo, tecnologia, blindados por terra, por ar e por mar, ter algum tipo de condição de não sair vitoriosa militarmente, não saírem vitoriosos militarmente dessa história. Ali, o que nós estamos em vias de acabar testemunhando, porque as imagens serão certamente distribuídas mundo afora, é uma situação de massacre, né? Não tem como a gente não prever uma situação como essa. Portanto, aqui no Brasil, todos os grupos de extrema-direita que estavam fazendo um discurso, né, muito potencializado em defesa de algumas posições, eles podem ser obrigados diante de algumas cenas que nós veremos no futuro, a se colocarem na posição de mais defensiva. Como eu disse para vocês, não tem ninguém preocupado com assuntos de geopolítica, ninguém está preocupado nesse campo, né? Por razões humanitárias, ninguém está preocupado com criança, com a dor, com o sofrimento alheio. Porque aqui dentro nós tivemos 750 mil mortos, e o que a gente viu foi essa gente ignorando o que estava acontecendo e, muito pelo contrário, desprezando cada vida que era ceifada aqui no nosso país. Continuaram mantendo o mesmo discurso, que era importante ver a economia, né? Que isso era fundamental, que as pessoas não podiam ficar em casa, tinham que sair para a rua, e sempre fazendo imagens pitorescas, né? Do que o cara não podia vender churrasquinho no estádio, não podia vender picolé, enfim, que isso era mais importante que cuidar da vida. Essas distorções todas nos dão a prova, assim, quanto mais, né? De como essa gente nunca teve caráter, nunca teve respeito pela vida humana, pelo nosso país, pela nossa democracia. Nada como a gente ter esse espaço aqui para continuar a denunciá-los todos os dias, até o momento que a justiça seja feita aqui no nosso país e que eles, os principais causadores disso tudo, acabem parando ou na Papuda ou em Bangu 8, e no caso das mulheres, na Colmeia ou outro presídio feminino qualquer, né? Gente, eu vou ficando por aqui, vamos acompanhando aí os últimos acontecimentos, mas fato é que essa gente da direita deu uma sumida diante de tantas coisas ruins que eles andam fazendo, né? Não dá para segurar. Fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!